Amém. Deus seja louvado. Não existe impossível para Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por gentileza, Epístola de Tiago. Epístola de Tiago. A gente preza pela mensagem expositiva na nossa igreja. O que isso quer dizer, pastor? Simples. Nós aqui lemos o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto. A gente não inventa nada. A mensagem, ela já está pronta. Está aqui, é a Bíblia. A nossa responsabilidade é tentar transmiti-la com fidelidade. E a sua responsabilidade como ouvinte, vocês que estão aqui, vocês que estão nos seus lares, é acompanhar, é permanecer com sua Bíblia aberta e averiguar se aquilo que eu estou falando está na Bíblia ou não. Se porventura eu falar alguma coisa que não está na Bíblia, você pode desacreditar em mim e acreditar no que está na Bíblia. Muito mais importante do que eu tenho para falar é o que a Bíblia quer falar com você, amém? Hoje, nós vivemos uma geração onde se cria muita heresia, muitos falsos profetas, muitas pessoas dizendo que Deus está trazendo uma revelação nova. A revelação de Deus para a minha vida, para a minha família, para a sua vida, para a sua família, chama-se Bíblia. Esta é a revelação que não precisa ser atualizada, que é mais atual que o jornal de amanhã. Esta é a palavra que muda a vida do homem pecador. Esta é a palavra que salva o homem. Esta é a palavra que garante vida eterna. E ela tem nome, é Jesus. Então, irmãos, a gente aqui toda quinta-feira trabalha a exposição do livro de Atos, capítulo por capítulo. E nos domingos a gente trabalha a exposição do livro de Tiago. E hoje, da carta, nós vamos para o capítulo 3. Capítulo 3 de Tiago. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei procrastinando. Eu tentei não trazer a mensagem de Tiago 3. E até fui tentado em pular para o capítulo 4. Confesso aos irmãos. Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, ele diz: olha, eu não queria conturbar, eu não queria perturbar, eu não queria, de certa forma, contrariar vocês, mas foi preciso, porque é para a vida. Então, como eu sei que é um texto delicado, é um texto que com certeza Deus vai nos exortar, eu tentei fugir, mas eu não posso fugir daquilo que está na Bíblia, amém, irmãos? Então, se você veio para ouvir a palavra de Deus, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Tiago capítulo 3, os versos 1 a 12. Tiago 3, os versos 1 a 12. Todos acharam? Coisa linda, rapaz. Igreja bíblica que confere, né? Isso é bom demais. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça num falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batido de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro
e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se domam e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Oh, infeliz é essa língua, não está na Bíblia isso, tá? Com ela bendizemos ao Senhor Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Pai, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado porque de Gênesis a Apocalipse a tua palavra é inspirada, e nós cremos que o Senhor vai falar conosco esta noite, que possamos nos concentrar, que possamos nos desligar de tudo lá fora e ouvir o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. A igreja diz: vamos trabalhar aqui versículo por versículo. São 19h37. Vocês irão sair daqui antes de meia-noite, amém? Coisa linda, rapaz. Versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestre, sabendo que havemos de receber o quê? Maior o quê, irmãos? Tiago aqui está tratando dos inúmeros pecados da língua, e também está tratando do dever de refreá-la. Sabe, irmãos, a importância de controlar a nossa língua na comunidade cristã, aqui na Igreja Batista da Comunhão. Aqui são questões de moral, e Tiago não é a primeira vez que ele aborda esse assunto. Ele aborda esse assunto no capítulo 1, nos versos 9, no capítulo 2, no verso 12. Então é um assunto que Tiago julga ser de extrema importância, e ele começa tratando de um público específico, dos mestres, aqueles que exercem a função do ensino, aqueles que transmitem a palavra de Deus. Ele diz: olha, estes homens e mulheres, elas serão cobrados com um juízo um pouco maior. Ele fala da habilidade dos mestres e fala da responsabilidade também. A cobrança é mais elevada. A cobrança para aqueles que exercem o ensino é um pouco mais elevada. Sabe, irmãos, o mestre usa um instrumento potencialmente perigoso, a sua língua, e ele prestará conta diante de Deus de tudo que ele ensina, absolutamente tudo que ele ensina. Eita, Jesus quando voltar vai ser um negócio de surpresa, viu? Porque tanta gente pregando baboseira por aí, dizendo que Deus falou sem ter falado, decretando, eu decreto, mestres que foram levantados por homens. Irmãos, deixa eu ilustrar aqui. Eu não sou médico. Terminei o seminário, fui inventado de fazer educação física. Quando chegou em anatomia, eu tranquei o curso. Isso não é minha área. Deixa eu continuar em teologia, que já é difícil para mim. Não vou para essa área não. Mas se porventura eu estivesse conversando com a Zilma, ela me dissesse: Wembley, eu estou com algumas dores aqui no abdômen. Eu dissesse para ela: toma tal remédio. Ela foi lá e tomou o remédio, passou mal, foi hospitalizada, e aí tá bom, né? Não vou falar mais não. O peso, se ela compartilhar com alguém, vai ser um peso, porque eu não sou médico. Mas se ela pergunta a doutora Júlia, a doutora Lúcia, e elas passam a receita e ela passa mal,
a cobrança vai ser maior para elas do que para mim, porque eu não sou médico. Então os mestres que exercem a função do ensino na igreja, eles serão cobrados. Observem que Tiago vai dizer o seguinte: não fecha a Bíblia não, irmãos, por favor, porque daqui a pouco o negócio estreita para você. Está começando porque ensina, daqui a pouco vai para você, viu? Fique feliz aí, daqui a pouco você fica triste, já já. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber, havemos. Observe que o verbo está na primeira pessoa do plural, ele se inclui também aqui. Ele diz: olha, todos que exercem, inclusive eu também, serei cobrado. Tiago se inclui a si mesmo, ele sabe que tudo que ele escrever, tudo que ele falar, ele vai prestar conta diante de Deus, e ele precisa ter muita cautela, muito cuidado. Há uma ideia, viu, pastor Cleverton, que eu achei bem legal, quando ele fala da quantidade de mestres, não só apenas na questão do cuidado, mas também na questão numérica, que uma comunidade, quando ela tem muitos mestres, acaba que cada um querendo ensinar uma coisa, causando o quê? Confusão na mente daqueles que estão aprendendo. Mas, irmãos, a primeira lição que eu aprendo do versículo 1, os mestres receberão no futuro, ou recebem no presente, um juízo mais severo. Você é líder na igreja, você ensina na EBD, você ensina no Ministério das Mulheres, você ensina no Ministério Florescer, no Ministério Infantil. Agora estamos retomando, né, isso, a EBD com os juniores. Vai de quantos anos a quantos anos, Aline? De 10 a 14. Eu tenho 15, mas eu vou participar. Você exerce a função do ensino na igreja. Tudo que você falar, você vai prestar conta diante de Deus. Então, antes de você falar, por favor, examine as Escrituras, observe o que a Bíblia diz, para você não falar besteira. Vocês sabem que um pastor famoso batista, não da Convenção Batista, está dizendo por aí que nós precisamos atualizar a Bíblia. Sinto muito ele dizer isso, e sinto mais, muitas igrejas batistas apoiando. É isso mesmo, precisamos ter coragem para atualizar a Bíblia. Atualizar o quê, irmãos? Nós precisamos ser atualizados pela Bíblia. A Bíblia não é um programa, um sistema que precisa ser atualizado. O ser humano que precisa se adaptar, se adequar à Bíblia. Porque quando a Bíblia ela não quer cumprir os meus caprichos, eu mudo a doutrina, mas eu não mudo o meu coração. Então a primeira lição que eu aprendo, anota aí, Lúcia: os mestres recebem um juízo mais severo. Não sou eu que estou dizendo. Próxima EBD, quando eu perguntar quem é o professor vai sumir, vai dizer: eu mesmo não. Bote outro, viu, Pedro? Você é o próximo, viu? Não leia não. Mas Tiago continua, irmãos. Vamos para o versículo 2. Tem gente aqui que já fechou a Bíblia? Não, né? Ah, sim. Que susto. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o quê, irmãos? Tiago também, mais uma vez, se inclui, né? Ele diz que todos, né? Todos nós, ele está se incluindo aqui no texto também. Ele continua falando para os mestres, mas agora ele já abre para a comunidade cristã. Aí aqui o negócio começa a estreitar para mim e para você. E a tendência é ir piorando, viu? Não se preocupe não. A tendência é ir piorando. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, ele vai dizer. Aqui Tiago traz a ideia da universalidade do pecado, a semelhança de Romanos 3, 23, que diz que todos nós somos o que, irmãos? Pecadores, sem exceção. Porém, os pecados são inúmeros.
prostituição, roubo, enfim, inúmeros. Mas aqui, especificamente o que Tiago está dizendo é que o pecado da língua parece ser muito comum na igreja. Ele começa olhando para os mestres e depois começa abrindo leques. Olha, é um pecado muito comum na igreja. Ele chega hipoteticamente a dizer, porque nós sabemos que não existe varão perfeito, só um chamado Jesus, que se um homem ou uma mulher conseguir refrear a sua língua, ele é perfeito. É algo tão corriqueiro, é algo tão normal, tão cotidiano na comunidade de Cristo, a fofoca. É algo tão corriqueiro que ele chega a dizer, se um homem ou uma mulher conseguir refrear a língua, ali está um varão perfeito, ali está uma varoa perfeita. A nossa igreja tem um vocabulário novo, né? Aqui os irmãos chamam os homens de vaso e as mulheres de vaza. Não sei de onde tira, isso é Alisson, eu acho. Só pode, vaza. Então você é vaso. Se segurar sua língua, você consegue ser um varão perfeito. Você vaza também. Do mesmo jeito. Irmãos, o alvo de todo crente é Jesus, amém? A Bíblia diz que não encontraram dolo algum, nem sequer no que ele falou. O padrão que Deus pede para que eu possa dirigir a minha língua é o padrão de Cristo. O fato de eu ter a ciência, o fato de eu saber que todos nós somos pecadores, isso não deve me conformar, já que eu sou pecador mesmo, vou meter o sarrafo para cima e fofocar e falar mal dos outros. Irmãos, é terrível. É terrível. Qual é o padrão que Deus quer para a sua língua, irmãos? Ele segurou até a língua de vocês agora, foi? Deu um milagre. Sabia que no segundo ponto já tinha feito esse milagre, não. Qual é o padrão que Deus quer para você? É quem? Jesus, amigo. Jesus era fofoqueiro? Pelo que saiba não, né? Eu também, pelo que eu saiba não. Sabe, irmãos, precisamos permitir que o caráter de Cristo controle a nossa língua, que a pessoa de Cristo tome a nossa língua. Segunda lição: não se conforme com o fato de saber que você tropeça. Tiago diz, todos nós tropeçamos, sim, é verdade, todos nós, mas o fato de eu saber disso, não faz com que eu me conforme e continue, sabe, irmãos, soltando a língua para cima. Vamos continuar no texto? Quem está acompanhando diz amém. Quem está dormindo diga assim, estou dormindo. Todo mundo acordado. Versículos 3 e 4. O negócio vai estreitando, irmãos. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Irmãos, ele traz aqui duas ilustrações fantásticas. O freio que colocamos no cavalo e o leme que controla o navio. A brida é aquele equipamento que coloca aqui no cavalo junto com o arreio, que é a sela, todo aquele... Vocês sabem do que eu estou falando, né? Chama-se brida, aquilo que controla o cavalo, tá? Coloca na boca do cavalo e com aquilo ali,
a gente consegue controlar todo o corpo do cavalo. Da mesma forma, um pequeno leme que fica lá atrás embaixo no navio, nós conseguimos controlar para onde o navio vai. Sabe, irmãos, a língua tem o poder de controlar todo o seu corpo. Eu vou repetir, a língua tem um poder de controlar todo o seu corpo. O freio, irmãos, olhe, escutem por favor, o freio na boca de um homem pode controlar sua personalidade e seu caráter, mas uma boca solta, uma boca frouxa, é por isso que dizem que a língua veio gradeada, e eu achei pouco, ainda coloquei aparelho. Aqui é uma metáfora, irmãos. Quando eu freio minha língua, eu controlo minha conduta, eu controlo o meu caráter. Eu acho que eu já falei isso aqui. Eu cresci na marcenaria, cresci não, né? Oh, que sonho eu ter crescido. Meu avô tem marcenaria até hoje. Eu morava com a minha mãe, mas trabalhava com meu avô na marcenaria. Acho que desde os 9 anos. E ele brincava comigo a hora do almoço. Vá ali na barraca do Manuel, com o fio do meu cabelo e compra o almoço da gente. Diga a ele que na quinzena que vem eu passo lá e pago. Era o fio do cabelo do bigode do meu avô que tinha autoridade, ou era a palavra dele? A palavra dizia quem ele era, o caráter dele. E o que é que Tiago está a dizer? Rapaz, nós conseguimos colocar a brida, arreio no cavalo para dominar, para controlar todo o corpo, um leme no navio. Se a gente conseguir frear essa infeliz língua, nós conseguimos controlar todo o nosso corpo. Uma vez eu preguei aqui na exposição de Tiago e disse: fale menos e faça mais. Fale menos e escute mais. Eu falei que a tendência é o negócio ir estreitando. Não precisa abrir não, lá em Atos capítulo 27, não precisa abrir, verso 37, vai falar do navio que levou Paulo para Malta. E diz que aquele navio não era um navio de grande porte não, viu? Mas carregava 260 pessoas. Um navio pesado. Mas um lemezinho conseguia dirigir aquele navio e conduziu Paulo até Malta. Sabe, irmãos, um navio solto numa tempestade sem leme, como é que ele fica? Um cavalo desembestado. Eu já tive experiência como essa, irmãos, de puxar a rédea do cavalo e o abençoado não parar. O desespero. Dia 31 de dezembro de 2013, o último dia do ano. E quando ele freou, eu fui de vez, na cerca. Pense no desespero. Tiago aqui quer dizer o seguinte: se eu consigo frear o animal, se eu consigo controlar o navio, eu vou ter bom êxito. Mas se eu não consigo, a tragédia. Imagina aí 260 homens, pastor. Imagina aí, irmãos, um cavalo entrando aqui agora. Eu era o primeiro a correr, irmãos, e orar por vocês lá de trás. Deus abençoa, protege, meus irmãos. A língua tem grande função. O homem sem Deus equivale. O homem sem Deus equivale a um navio sem leme. O homem sem Deus equivale a um cavalo sem a rédea, sem o controle. Terceira lição que eu aprendo. Controle o seu eu inteiro, controlando apenas sua língua.
aqui o segredo. Quem quer controlar o seu eu por completo? Quem quer? Controla essa infeliz da tua língua, irmão. Irmã, já coloquei grave na minha aqui já, viu? E ainda assim ela ainda fala cada pérola, como diz Samuel. Vamos continuar no verso 5. Deus está falando com você, irmãos? Ou Ele só falou comigo? Será que só sou eu que tenho uma língua frouxa? Versículos 5, 6. Versículos 5 e 6. Acharam? Acharam, irmãos? Me dê o feedback, porque senão eu acho que ninguém está ouvindo, não está entendendo nada. Já dá o desespero, eu estou no ar-condicionado suado aqui, já nervoso. Acharam? Ufa, que alívio. Assim também, se a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha, põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo que, irmãos? Ô língua infernal. Observem na expressão se gaba. Acharam aí na Bíblia se gaba? Presume realizar grandes coisas. A língua é assim. Isso tem a ver com orgulho. Mostrar grandeza. Irmãos, a língua fala aquilo que a gente não é. Se gaba. Não que eu sou isso, não que eu sou aquilo, não que eu sou a primeira Coca-Cola do deserto e a última. Já está choca, né? Serve mais para nada, nem para limpar para-choque de Fusca. A língua é assim. E agora, irmãos, a parte que julgo eu mais importante é quando ele começa a trazer os efeitos malignos da língua. Os efeitos malignos e do alcance que a sua língua, que a minha língua tem. Ele começa a falar da maledicência. Aquela pessoa que gosta de falar mal dos outros. Que gosta de difamar as pessoas. Ele começa agora a falar dos efeitos e do alcance da sua língua. Eu vou contar um testemunho. Posso, Rafaela? Ela falou que eu posso. Uma pessoa da família da Rafaela, da minha família, estava numa esquina e ouviu uma fofoca, um boato. A pessoa disse: olha, se eu pegar fulano, eu vou matar. Essa pessoa que ouviu, chegou nesse fulano, não foi isso? E contou. Aí essa pessoa disse: antes que ele me mate, eu mato ele. Foi lá e matou a pessoa. Foi preso. O filho viu esse rapaz matando aquela pessoa. Quando ele foi solto, o filho foi lá e matou. Aquilo que a pessoa ouviu na esquina foi verdade? O efeito de uma fofoca. Irmãos, com muito carinho e amor, e com muito tremor, eu prefiro ir lá para o sertão,
Eu prefiro ir lá para os ribeirinhos, sem salário, sem prebenda, ganhando R$500, R$100, do que ficar numa igreja pagando 20, 30 mil reais, cheio de fofoqueiro, pessoas que defamam, pessoas que falam mal, pessoas que saem, sabe, causando discórdia dentro da igreja. Que nessa igreja tenha 4 membros, mas que um seja unido ao outro e um proteja o outro, do que viver numa igreja onde a maledicência rola solta. A reputação de uma pessoa pode ser destruída por sua língua, meu irmão. Eu vou repetir. A reputação de uma pessoa pode ser destruída por sua língua, meu irmão. Pastor Cleverton, as pessoas que saíram de casa, eita, hoje a palavra é poderosa, Deus vai liberar um mistério. Está aqui o mistério que Deus está falando? Guarde sua língua. Você destrói sua família, você destrói seus filhos, seu marido, sua casa, você destrói uma pessoa. Os mestres, quando eles ensinam uma coisa errada, eles podem desviar uma alma e conduzi-la ao inferno, abaixo do sol. Gente, no versículo 6, estou já terminando, viu, irmãos, a introdução. Já eu começo a pregar, amém? Estou já terminando a introdução, amém? Versículo 6, ele começa a falar que a língua é fogo. Uma fagulhazinha, numa floresta, num matinho seco. Depois que você acende ali, ela começa a espalhar. Tem como alguém controlar? Pode ligar para qualquer bombeiro, amigo. Aquilo ali tem um alcance fora do comum. Espalha numa igreja, sai disseminando, sabe, no coração da liderança de um de outro. Vai dizer também no versículo 6 que contamina. Não, eu estou pulando. É mundo de iniquidade, não é isso? Fala que é fogo, fala que é mundo de iniquidade. Versículo 6, quem está acompanhando? Amém. A gente tem que trocar as cadeiras da igreja. Ser cadeira dura, com prego nas costas aqui, né? Confortável demais, irmão, não se colhe assim que eu não vou nem vendo. Eu olho aqui, o cabo sumiu da igreja. Eu contei, tinha quase 100, agora tem 20. O povo está debaixo da cadeira quase. Ó a língua, Wembley. Ó a língua, segura essa infeliz. Mundo de iniquidade. Irmãos, mundo de iniquidade significa algo monstruoso. Significa maldade. O mundo está uma bagunça. Escute, ó, se você não escutar nada da mensagem, se você escutar isso, eu estou feliz. Olha aqui para mim, por favor. Você não escutou nada da mensagem, escutou o que eu vou dizer agora, eu estou feliz. O mundo está uma bagunça. Paulo recebeu uma notícia que 2 irmãs estavam brigando na igreja. Sitiki, e agora eu lembro o nome mais. Evode aí, Sitiki, é isso mesmo, né? Tá. Paulo fez uma carta, foi carta pública ou não? Foi carta pública. A carta foi lida para toda a igreja, não foi? Ele repreendeu todo mundo ou não repreendeu? Pastor Cleverton, pegue um fofoqueiro e repreenda na igreja, sabe o que vão dizer? Precisava o pastor fazer isso? Hoje o pessoal vitimiza o fofoqueiro. E o pastor que quer corrigir a igreja é o errado por ter falado. Ora! E por que o fofoqueiro não fechou a língua? Para não ser repreendido? Não, mas veja só, vamos observar as condições, irmãos. Doença da alma a gente trata, pecado é Bíblia, é repreensão, é chamar a atenção. Fecha a tua língua, para tu não causar discórdia na igreja, na tua família, na tua casa. Para, irmãos, eu não faço uma mensagem pensando em uma pessoa, em um fato específico não, viu?
Se porventura sua mente passa isso, está equivocado, porque eu já vi vários finais de semana tentando fugir. Lucy está de prova, ela fez a arte semana passada. Lucy, não, essa semana não estou bem para falar sobre isso não. Vamos falar de outra coisa, Lucy? Falar de fofoca agora não. Da língua não. Continua dizendo que a língua contamina o corpo, o que, irmãos? Ai, lê a Bíblia, irmão. A língua contamina o quê? O corpo inteiro. Aqui traz a ideia da mancha, da mácula. Traz a ideia de arrastar para o mal. Ele continua. Põe em chama o curso da natureza, da vida. Quem lembra de José? Vamos dizer para o papai que um bicho pegou ele. Não é não? E está tudo resolvido. Joga ele aqui dentro, mela de sangue, ó, resolvido. Graças a Deus que os planos de Deus são superiores aos dos homens. Mas José sofreu ou não sofreu, irmãos? Irmão, qualquer calúnia, qualquer difamação, pode falar, pode fofocar, não vai alterar os planos de Deus, mas a pessoa atingida vai sofrer. Você também vai pagar o preço por isso. Muda, altera o rumo, a direção das coisas. Quer ver um exemplo? Está todo mundo aqui indo caminhando aqui nessa direção, certo? Aí viu um de lá correndo. Ei, já viu um pitbull ali, todo mundo volta. É uma foca. Mas tem outro e tem um de fio também. Ó, se desligar de novo eu pego o outro, viu? Tô brincando, eu sei que não foi você não. Muda o rumo no mundo, irmão, de uma fofoca. Muda ou não, irmãos? Muda por completo. É o que o Tiago está dizendo. Sua língua muda o rumo. Aí ele vai piorando. Posta ela mesma em chama pelo... A língua posta ela mesma em chama pelo... Pelo que, irmãos? Deixa eu ouvir de novo, você que é uma palavra feia. Posta em chama pelo... Ah, mas foi sem querer. Não, mas é porque, sabe, eu precisava falar. Falar fofoca? Mentira? Não. Eu fui pesquisar, viu, pastor? A palavra inferno aqui não é Hades, não. É Geena. Lugar de fogo, lugar de juízo, lugar de destruição. A Bíblia menciona 12 vezes essa palavra aqui. 12 vezes, no Novo Testamento todo. E faz menção, alusão a um vale que antigamente as pessoas sacrificavam os filhos e jogavam os filhos nesse vale. Traz menção à ideia de um vale onde as pessoas colocavam os cadáveres lá e que o fogo era aceso o tempo todo para queimar os corpos. Ficava perto de Jerusalém esse vale aqui. Era um fogo contínuo. Uma língua é comparada a um lugar de sacrifício de filhos. Você entende como é pesado, meu irmão, isso? Um lugar onde os corpos são queimados. Então, em nome de Jesus, não me venha dizendo que foi sem querer. E eu pedi a Deus, não me deixa falar aquilo que a minha língua quer falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, viu, Ilana? Relatos que eu escuto. Igual Paulo, vou falar na lata, sem nenhum problema. Irmãos ligando um para o outro.
sem nada assim, sabe, sem querer. A igreja está diferente. Tá muito diferente. Soltando, sabe, irmãos? Mas não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, eu perdi a conta. Quem concorda que Deus está conduzindo essa igreja, diz amém. Então pronto, não sou eu não. Irmãos, no dia que eu colocar a minha mão na igreja, eu digo a Deus, me tire de lá. Irmãos, não precisa nem fazer assembleia. Eu chamo em particular e digo, irmãos, arrume só a passagem de ida, para eu não atrapalhar mais a igreja do Senhor. Mas eu não posso ficar silêncio, sabendo que por trás os irmãos estão ouvindo e permitindo as pessoas falarem. Eu não posso não, irmãos, como pastor da igreja eu não posso não. Pastor no domingo à noite resolveu pregar um sermão, glória a Deus por isso, amém? Que coisa linda. É essa palavra que transforma a vida do homem, irmãos. É domingo à noite que a igreja está cheia. O irmão vai sair daqui, chegar em casa, cuidadoso com o que vai falar. Irmão, se alguém lhe ligar, meu irmão, para falar mal, repreenda, meu irmão. Olha, esse negócio, não, mas fulano me disse. Eu pergunto logo, quem foi o fulano? Quando foi, onde foi, como foi? Vamos chamar fulano aqui, igual Mateus manda lá, vamos chamar ele, vamos conversar com ele. Vamos resolver aqui logo, para que esse negócio não seja comparado a um lugar de sacrifício de gente. A gente vitimiza. A gente mostra para o fofoqueiro, coitadinho quem está recebendo as ofensas, irmãos. Coitadinho é o tumulto que está causando, amém. Oh, coisa boa. Posso falar uma coisa? Posso. A língua está coçando para falar. Posso, Rafaela? Tem irmão que está assim, abaixando a cabeça. Se escondendo. Deus seja louvado, irmãos. Quero prosseguir, quero concluir. Eu parei em qual lição, Lúcia? Eu esqueci já. Terceira, estou indo para a quarta agora? Tá. Quarta lição. A língua tem capacidade de se gabar e de fazer o mal ao mesmo tempo. A língua tem capacidade de se gabar e fazer o mal ao mesmo tempo. Enquanto eu estou me gabando, estou fazendo o mal ao mesmo tempo. Eu já falei para vocês aqui o que é que Tiago fala. Tá, irmãos, vamos finalizar. Não se empolgue muito não, que tem mais outras lições aqui, viu? Os versículos 7, só o 7. Acharam? Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domado pelo gênero. Irmãos, os animais se sujeitam ao homem, que não é o Criador, é criatura. E nós não sujeitamos a nossa língua a quem nos criou. O animal se sujeita a mim, que também sou criatura, e eu não sujeito a minha língua a Deus. A língua inclinada pelo inferno, como nós lemos, sendo realmente algo diabólico, só pode ser domada com o auxílio do Espírito Santo. Eu vou repetir. Quem quer domar aqui mais a língua? Eu quero. Oxe. Com o auxílio de quem que você pode fazer isso? Do Espírito Santo, de Deus. Observe que ele vai dizer: pois toda espécie, deixa a Zima voltar. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis,
de seres marinhos se domam e tem sido domada pelo gênero humano. Verso 8 agora. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Esse é capaz aqui traz a ideia de autossuficiência. Ninguém consegue domar a língua se não for pela intervenção do Espírito Santo, se não for pela sujeição da língua a Deus, a sua palavra. Então o que é que eu penso quando eu encontro uma pessoa que tem a língua frouxa, rebelde, insubmissa, que não se sujeita a Deus, a sua palavra? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, meu irmão. E pode ter de 0 a 200 anos. Não importa a idade. Mal incontido, indomável. Quinta lição. Somente com o auxílio do Espírito Santo poderemos domar nossa língua, amém? Ninguém consegue com a autoforça, a partir de hoje eu vou conseguir dominar minha língua. Não consegue não. Só com o auxílio do Espírito Santo. Lê o versículo 8 todo. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno. Lê aí, irmãos, para dizer que não sou eu que estou inventando heresia. Carregado de veneno o quê? Carregado de veneno o quê? Alguém lembra de alguma coisa no Jardim do Éden? Alguém lembra de alguma coisa no Jardim do Éden? Alguém lembra? O que é que o pecado trouxe lá para a humanidade? Morte, não foi? E quem foi que foi usada? Uma serpente, não foi? Sabe qual é a ilustração aqui que ele está trazendo? A memória do Gênesis, da influência do diabo para causar morte, para destruir vidas. A língua traz morte, meus irmãos. Eu lembro, eu ainda estava no mundo da perdição. E um dia eu fui falar para um crente, viu, Sossô? Lembro como hoje. Não, um dia eu vou ser crente, Deus vai me libertar disso aqui. Disse, tu vai nada, duvido. Quem foi que falou aquilo? Foi aquela pessoa? Foi não. Satanás purinho, pela boca dele, purinho. É o que Tiago quer dizer. Veneno, irmãos, veneno na nossa boca, veneno. Sexta lição e eu vou para a última. A língua venenosa causa morte, assim como a serpente no Éden. A língua venenosa causa morte, assim como a serpente no Éden. Vou lançar um desafio para a igreja da comunhão, amém? Amém? Quero ver você sair do culto, até amanhã, você ligar e pedir perdão para quem você falou mal. Amém? Vou repetir, vou lançar um desafio para a igreja. Terminou o culto, tá tarde, não dá hoje não. Para fofocar não tem hora, né? Ligue para quem você ofendeu pelas costas, peça perdão. Para você ver como é difícil. Mas faça isso, amém? Ligue, pode ligar, irmãos. Liga, olha, rapaz, foi mal, ó. Tu não sabe nada, mas me perdoa. Tu não sabe o veneno que eu lancei, mas me perdoa. Uma serpente, quando vai dar um bote na jugular de alguém, pesado logo na jugular, né? Para matar logo, né? Veneno mortífero. Ela dá aleatoriamente. Vai lá no Butantan e pergunta isso. Ela observa o momento certo. Sabe o que isso quer dizer? Que nós, quando vamos falar de alguém, a gente sabe a hora certa de falar. É tudo premeditado, nada é por acaso não. Foi sem querer que eu soltei o veneno mortífero. Então engole, abençoado. Engole, ingere, bota para dentro esse veneno. Não solta não, abençoado.
Vou passar um mês sem pregar aqui, pastor. O pastor está livre lá na PIB, tá, não tá? Quinta que vem o pastor prega, domingo também, um mês, viu? Última lição, irmãos, para a gente poder orar. Os versículos 9 a 12, eu vou extrair só mais uma lição. Deus falou com você, Ele está falando. Não é perigosa, irmão, nossa língua, não é não? É, irmãos, muito. Versículos 9 a 12. Com ela quem, irmãos? Bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela o quê? Amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e o quê, irmãos? Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Você glorifica a Deus, vem para o culto, e depois está por trás falando mal do irmão. Irmãos, eu não sei com quem eu falei isso esses dias. Se pastor fosse ouvir tudo que ele escuta e descer para o coração, ele vivia doente. Era um infarto a cada semana, porque a gente escuta cada baboseira de gente. Aqui não, aqui é só bênção, amém, irmãos? Aqui é só vitória, irmãos. Está uma igreja que é só vitória da comunhão. Aqui é uma bênção, irmãos. Todo mundo de máscara, ninguém solta a língua. Mas o áudio sai, né? Eu não sei com quem eu disse isso esses dias, porque quando a pessoa fala que pega no coração, a gente libera perdão logo na hora. Deus, perdoa, por favor, não me deixe subir no meu coração não, porque senão eu vou ficar amargurado. Aí daqui a pouco vem outra lapada, vem outra. Próxima máscara eu vou colocar um aqui. Vai parar de ouvir. A gente bendiz a Deus, glorifica Ele e fala mal do irmão. Versículo 11. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode o que, irmãos? Da água doce. Última lição para a gente orar. Avalie se sua língua pertence a Deus ou ao diabo. Pesado, não é não? Mas avalie aí. É um instrumento para adorar a Deus no dia do culto. Primeira oportunidade que você tem, você liga para o outro para falar. Vem para o culto e lê os textos bíblicos. Já sai falando, reclamando. Deixa eu falar uma coisa com muito carinho, amor. O culto, ele é para Deus, não é para homem. Pode achar ruim, se Deus achar bom, nós vamos continuar, amém? Não gostei do culto, tem problema não. Quem disse que eu saí de casa para cultuar você? Quem disse que a gente saiu, que o pessoal aqui está ensaiando para cultuar o homem? Todo mundo limitado aqui, todo mundo, incluindo eu, que mal sei falar, estou aprendendo todos os dias. Ah, irmãos, peço que vocês olhem, avaliem aí, e vocês mesmos devem decidir se a sua língua pertence a Deus ou ao diabo. Pastor, pertence a Deus porque eu sou salvo, mas vez ou outra eu dou lugar ao diabo. Então nós vamos orar agora pedindo perdão a Deus, amém? E dizendo, Deus nos ajuda para que a gente não use mais nossa língua. Quem saiu de casa querendo ouvir uma palavra de Deus? Coisa linda. Quem volta dizendo que ouviu a palavra de Deus? O número baixou. Oxe. Ô Jane, tu quer contar não, né? Quem saiu de casa querendo ouvir uma palavra de Deus? E quem voltará dizendo que ouviu a palavra de Deus? Ah, vocês são espontâneos demais. Pastor Cleverton, eu não quero nem orar. Vem orar, venha por favor. Chegue. E nem diga não, viu? Uma pressão dessa, né?
Quero aproveitar a oportunidade. Porque eu chamei o pastor para orar? Porque eu quero, em primeiro lugar, pedir perdão à igreja. Em público. Se porventura eu falei alguma coisa que ofendeu algum irmão, eu quero dizer que eu vou tentar me policiar, amém, irmãos? Me perdoem, vocês que estão em casa. Se porventura eu falei alguma coisa para denigrir alguém, eu peço perdão. E se porventura você se sentiu ofendido por minha pessoa, pode me procurar que eu faço questão de lhe pedir perdão pessoalmente. Eu também fui alvo desta palavra. Deus falou comigo. Qual foi o desafio que eu lancei para a igreja? Qual foi o desafio que eu lancei para a igreja? Estou esperando sua ligação, viu, irmão? Estou esperando sua ligação, viu, irmã? Que falou do pastor por trás. Tinha um anjo lá ouvindo e me contou, viu? O outro fofoqueiro. Eita, Jeová! Tinha um anjo lá ouvindo, viu? E não foi o anjo Gabriel não, viu? E nem foi o anjo João. Pastor, ore aí, pastor, peça perdão por nós. Que Deus possa nos ajudar a controlar nossa língua. Eu nem sei se eles desligaram mesmo, viu? Acho que faltou. Vamos orar, irmãos? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua santa palavra que foi lida nessa noite e mais uma vez falou aos nossos corações, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor sempre tem nos dado a oportunidade, Deus, de sermos confrontados por ela, reconhecermos os nossos erros e nos voltarmos para ti, Senhor. E nós sabemos que esse processo só tem nos ajudado a crescer, Deus. Só tem nos ajudado a cada vez mais parecer com o teu Filho amado, Jesus. E nós te amamos mais por isso, Senhor. É bem verdade que não é fácil, não é indolor. Nós sentimos, mas nós preferimos sentir isso agora, Senhor, para que nós possamos passar a eternidade ao teu lado, do que não ser confrontado com a tua palavra, Senhor, e passar a nossa eternidade distante de ti, Senhor, sentindo a consequência dos nossos atos, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa nos dar força, Senhor. Força para que nós possamos vencer tudo aquilo que é possível vencer através de ti, Deus. Para que nós possamos deixar de lado os nossos erros, as nossas transgressões, Deus. E por meio do teu Santo Espírito, Senhor, controlar a nossa língua, Deus. Senhor, faz com que nós não possamos nos acostumar, Senhor, com um ambiente tóxico, onde o teu nome não é glorificado, onde a tua palavra não prevalece, Senhor, onde o Senhor não tem livre acesso, onde o Senhor não tem livre agência, Pai. Pai, em nome de Jesus, faz com que nós possamos ser inconformados, Senhor, inconformados com tudo aquilo que não glorifica o teu nome, Deus. Senhor, não permita que nós venhamos nos acostumar, Senhor, acostumar com palavras malditas, palavras cheias de veneno, Senhor, palavras que nos trazem à memória lugares infernais, Pai. Pai, em nome de Jesus, faz com que da nossa boca possa sair o perfeito louvor a Ti, Senhor. Senhor, faz com que da nossa boca, Senhor, possa sair palavras que edificam, Senhor, palavras que produzem vida, Deus, para que nós tenhamos a oportunidade, Senhor, de glorificar o Teu nome com a nossa existência, com o nosso ser, Deus. Senhor, perdoa as palavras que nós proferimos, que feriram os nossos amigos, os nossos esposos, nossas esposas, Senhor, a nossa família, Deus, o nosso irmão da igreja, Deus, os nossos amigos de trabalho, o nosso pastor, Pai. Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que nós encontramos perdão em Ti, Senhor, dá-nos a oportunidade de transferir esse perdão para tantos outros que nós precisamos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos sustenta, Senhor.
Senhor, nos orienta, porque se o Senhor não estiver conosco, nada será possível, Senhor. Se o Senhor não estiver governando a nossa vida, se o Senhor não estiver nos dirigindo, Senhor, nós não queremos mais seguir, Deus. Nós queremos ser conduzidos pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser moldados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. E que para isso nós sabemos que nós precisamos abandonar as velhas práticas, Senhor, e nos revestirmos da Tua palavra, Senhor. Nos revestirmos do Teu Santo Espírito. Esse é o desejo do nosso coração, Deus. Nos ajuda, porque sozinhos nós somos incapazes. É assim que nós te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.